Aleluia. Diga glória a Deus. Podem sentar todos. Graça e paz mais uma vez. Pessoal que está em casa também na mesma fé. Que Deus abençoe poderosamente. Pessoal, domingo que vem nós teremos um culto só na igreja às 8 horas da manhã. E esse culto que nós vamos ter aqui às 8 horas da manhã vai ser o culto do Natal. O culto para a gente poder celebrar. Domingo que vem eu vou lavar os pés de todos vocês. Num ato profético de bênção para a tua vida. É tão importante isso, que o Senhor Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele foi lavar os pés dos discípulos, o Pedro não quis que Jesus lavasse os pés dele. E Jesus foi bem claro ao dizer para o Pedro: você não entende agora, mas você entenderá depois. Tem coisa que a gente, irmãos, não quer nem fazer. Porque para a gente, às vezes, parece, pelo menos emocionalmente, que é um peso. Mas você precisa entender que tem coisa que você precisa fazer, mesmo você não querendo. Porque agora você já decidiu quem é o seu Senhor. Você já decidiu qual é o reino que você serve. Então os seus passos têm que ser dentro desse projeto de Deus. Os seus passos têm que ser nos passos de Jesus. Você percebeu que quando alguém já seguiu alguém de carro aqui, em um lugar que você não conhecia, alguém já seguiu? Eu já segui. Então você percebe que quando você está seguindo, não é o que você acha, você vai atrás. Ele vira para a direita, você vira para a direita, vira para a esquerda, você vira para a esquerda, porque é assim que funciona. A gente, quando está seguindo, a gente não é mais a nossa vontade, a gente faz a vontade do que está na frente. A gente só vai nas coordenadas. Então hoje, eu quero chamar você para esse domingo que vem, que vai ser um dia profético, porque o lavar dos pés é profético. Eu quero ministrar uma bênção sobre a sua vida, como sacerdote desta igreja aqui, e o pessoal que está em casa também, convido você para estar conosco nesse ato profético, que também vai ser a nossa confraternização aqui de Natal. Então, domingo que vem, a gente vai fazer uma comunhão aqui. Então, todos vocês que podem, traga um bolo, um salgado, uma torta, um suco, um refrigerante, para a gente terminar o culto, a gente fazer aquela comunhão, participar de um café, e vai ser uma grande bênção no nome de Jesus. Amém, gente? Aí depois, na quarta-feira que vem, também tem algo que eu quero que, quarta-feira agora, nós vamos fazer aqui a vigília entre nós. Esse culto entre nós, que nós denominamos a vigília entre nós, é um culto de oração, de intercessão, de busca do Espírito Santo. Então, quarta-feira agora, vem para a igreja. Vem para a igreja na quarta-feira, que vai ser uma grande bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Mesmo se você não tem o costume de vir, eu quero que você coloque forças para vir. Porque nós vamos fechar esse ano aqui com chave de ouro. Amém, gente? E dia 31 também o nosso culto, somente às 8 horas da manhã. Amém? Vamos entrar aqui na palavra. E nós estamos falando sobre as cartas que foram enviadas para as igrejas do Apocalipse. Nós falamos da igreja de Sardes, falamos da igreja de Filadélfia e de Laodiceia. Cada uma igreja, Deus tinha uma particularidade com aquela igreja. E hoje eu quero falar sobre a carta de Efésio, a carta de Esmírnia e a carta de Pérgamo, que são as igrejas aqui do Apocalipse. E depois, se der, nós vamos falar da carta de Tiatira. Nós falamos de 3 e agora vamos falar de mais 3 ou mais 4. São 7 igrejas do Apocalipse. A Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a gente estava lendo 3, que a gente adiantou. Nós somos para a igreja de Sardes, Filadélfia e de Laodiceia.
Você viu que cada igreja, Deus tinha algo para aquela igreja. A de Sardes só precisava colocar em prática o que eles haviam aprendido. Vamos ver o que Deus tem para a igreja de Efésio. Isso aqui que nós estamos aprendendo são revelações. O que é revelação, pessoal? É tirar o véu. É saber o que tem na caixa. É descobrir. É como você abrir um pacote de presente. Você não sabe o que tem lá. Aí quando você abre aquela caixa de presente, você descobre o que tem lá dentro da caixa de presente. Então, revelação é isso. É descobrir o que tem dentro da caixa. Apocalipse 2, versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Efésio. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele falou, Deus está dizendo, quem está falando com vocês é aquele que tem 7 estrelas aqui do lado direito, na destra. Então Deus, ele se denomina de várias formas, né? Agora ele estava se apresentando para esta igreja como aquele que tem as 7 estrelas. Ele se denominou para outra igreja dizendo, eu sou aquele que tem a chave. Então para cada igreja ele foi dando uma revelação. Então para a igreja de Efésios ele estava dizendo, eu tenho 7 estrelas e eu ando no meio de 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, ou seja, eu sei o que você tem feito, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, tu os achastes mentirosos. Então você vê o homem de Deus, a igreja estava dizendo ali, Deus falou para aquela igreja, vocês colocaram os que dizem ser apóstolos e não são à prova, porque os achastes mentirosos. Então essa igreja de Efésio, por que ela achou que os apóstolos eles acharam os apóstolos mentirosos? Por que eles acharam, a Bíblia diz aqui que eles acharam os apóstolos mentirosos e eles colocaram à prova os apóstolos, porque a igreja de Efésios era uma igreja, pessoal, que não vinha só para a igreja simplesmente por vir. Era uma igreja que tinha entendimento. Era uma igreja que sabia que o que estava sendo ministrado, se era a palavra de Deus ou se não era. Se aquilo vinha de Deus ou se vinha dos homens. Hoje a gente vê muito no nosso país, em outros também, os cultos emocionais. As pessoas vão para os cultos, elas não entendem nada, são tudo emocional. As pessoas rodam, as pessoas sobem na parede, as pessoas caem no chão. O que o senhor tem contra isso? Eu não tenho nada contra isso. Mas se nós estamos falando de igreja, a igreja precisa ter revelação, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, a igreja precisa ter entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Por que ele cega o entendimento? Para que as pessoas não enxerguem aquilo que Deus tem para elas. Então, esta igreja aqui de Efésios, ela olhou para os apóstolos que diziam ser apóstolos e não eram, e ela achou assim, esses apóstolos dizem ser e não são, eles são mentirosos. Então a igreja de Efésios era uma igreja que tinha entendimento, que sabia discernir o que era falso, o que era verdadeiro. É isso que nós precisamos entender. Como igreja nós precisamos ter esse entendimento. Olha, isso é falso evangelho. Cara, esse evangelho é forte. Essa palavra é de Deus. A gente tem que entender. Quando a gente entende que é de Deus, a gente absorve, a gente toma posse, a gente anda junto, a gente crê. Quando quando não tem esse entendimento, quando não tem essa natureza divina na palavra, a gente fala assim, peraí, isso aí não é de Deus. É bonito, é maravilhoso, mas não edifica, não salva, não cura, não liberta,
não traz entendimento. Então a igreja de Efésios, ela tinha esse entendimento. Mas olha o versículo 3. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então a igreja de Efésios era uma igreja que tinha entendimento para discernir o que era verdadeiro e o que era falso evangelho. Ela sabia discernir o que era um falso apóstolo, o que era um verdadeiro apóstolo, porque ela tinha entendimento. E a Bíblia diz aqui: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Então, quando Deus foi falar com aquela igreja, Ele estava dizendo: vocês trabalharam pelo meu nome, vocês não se cansaram, vocês tiveram paciência. A paciência, irmão, é um fruto do Espírito. Por isso que a gente tem que perseverar. Por isso que a gente tem que acreditar naquilo que Deus Ele já ministrou ao nosso coração. Por isso que a gente tem que acreditar naquilo que é profético. Por quê? Porque o que é profético, ele se confirma profeticamente. Se Deus falou profeticamente, tem uma agenda profética para confirmar aquilo que Ele disse profeticamente. Amém? Creiam nisso. E ele diz assim: então Deus falou para aquela igreja: eu conheço a obra de vocês, vocês têm entendimento para discernir o que é falso evangelho, o que não é, o que é falso apóstolo, o que não é. E eu conheço vocês, vocês sofreram, mas vocês tiveram paciência e vocês trabalharam pelo meu nome e não se cansou. Deus viu que esta igreja tinha virtude. Se Ele estava falando com aquela igreja, ainda que fosse para repreender, a Bíblia diz que aqui no próprio capítulo 3 aqui de Apocalipse, ele diz que Ele só repreende quem Ele ama. Então, se Ele estava falando com aquela igreja, ainda que fosse para repreender aquela igreja, é porque Ele amava aquela igreja. E aqui interessante, irmão, que nada ficava, quando Ele mandou as cartas para a igreja, para as igrejas, ele disse para todas: eu conheço a obra de vocês. Ou seja, todas as igrejas de Deus são conhecidas diante dEle. Amém, gente? Seja nas suas virtudes ou nas suas necessidades. E esta igreja aqui recebeu esta palavra. Agora, Deus falou das virtudes, agora Deus vai falar da dificuldade daquela igreja. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Ele falou: vocês é uma igreja que tem entendimento, vocês sabem discernir entre o falso apóstolo e o verdadeiro apóstolo. Vocês têm tido paciência, vocês trabalharam pelo meu nome, vocês não se cansaram. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Irmão, isso daqui é uma coisa muito comum na igreja. O tempo passa, as pessoas acham que o culto de intercessão já não é mais importante. Já não é mais importante vir todos os domingos na casa de Deus, porque o amor vai se esfriando. E Deus estava dizendo para aquela igreja: vocês é a minha igreja, eu conheço vocês, mas eu tenho contra você. Então deixar o primeiro amor faz Deus ficar contra a gente. Eu não estou inventando, está escrito. Ele mesmo disse: tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Então, se a gente deixar o primeiro amor, a gente coloca Deus contra nós. Não que Ele não nos ama mais, mas Ele fica contra. Eu tenho contra ti, que vocês deixaste o primeiro amor. O primeiro amor, irmão, aquela vontade, aquele gosto, não vê a hora de vir para a igreja, não vê a hora de ter uma vigília, olha, não vê a hora de ter uma comunhão. As pessoas, o tempo vai passando e o primeiro amor vai se esfriando. E Deus falou: eu tenho contra você, você deixou o primeiro amor. Aí qual é o conselho? Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, esta palavra parece ser uma palavra simples, mas ela é uma palavra completa. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então,
a igreja, ela tinha vantagens, mas ela tinha também sofrido o que, gente? Uma queda. E Deus só queria que eles recuperassem, que esta igreja recuperasse da queda que eles tinham sofrido. E qual era a queda? A queda deles é deixar o primeiro amor. De primeiro a gente jejuava, agora não jejua mais. Ah, pastor, mas tem que jejuar, irmãos. Eu faço jejum toda semana. Eu faço jejum toda semana. Porque eu entendo a necessidade de quebrantar a minha carne e entendo a responsabilidade como sacerdote. Que tem castas que só vão sair com jejum e oração. Então eu quero estar pronto para combater isso. Agora, não estou falando para você porque sou melhor. Estou dizendo para você porque se eu deixar de praticar, eu vou sofrer o quê? Uma queda. Aí eu tenho que lembrar de onde eu caí. Eu tenho que lembrar. Então eu tenho que subir de nível. Se eu desci de nível, o conselho é: lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, levanta-te da queda. O que tem feito a gente sofrer a queda é o que a gente tem que se posicionar para que nós possamos se levantar da queda. Nesse caso aqui, esta igreja tinha um monte de qualidade, mas também precisava algo que esta igreja precisava recuperar. Então a palavra para nós hoje, o que nós precisamos recuperar? Nós perdemos o temor, então vamos recuperar o temor. Perdemos o amor ao próximo, então vamos recuperar o amor ao próximo. Perdemos o temor de colocar Deus em primeiro lugar, então vamos voltar a colocar Deus em primeiro lugar. Então a igreja estava recebendo um ensino de Deus para que eles pudessem se recuperar. Então Deus estava dizendo para a igreja de Efésio: vocês precisam se recuperar nisso. E que nesta manhã nós possamos ver aonde é que nós estamos mal. E dizer: Deus, eu quero me recuperar, eu creio e me posiciono para me recuperar nisso. Então, outra coisa, era para lembrar de onde caiu. Lembra que nós aprendemos aqui com a igreja de Sardes? A lembrança é algo que nos ajuda a continuar servindo. E ele diz: arrepende-te. Então a igreja tinha que fazer a lembrança e tinha que praticar o arrependimento, praticar as primeiras obras. Então as primeiras obras não podem ser desconsideradas. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Aí Deus falou o seguinte: brevemente eu vou vir a vocês e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não se arrepender. Agora, que castiçal era esse? Vamos lá no versículo 1. Eu tenho as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de quê, gente? De ouro. Ele falou o seguinte: vocês têm os castiçais de ouro, eu ando no meio deles. Então, para preservar o que você tem, você precisa entender: pratica o arrependimento, senão virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Então Deus ainda caminhava no meio dos castiçais de ouro. Era o recurso daquela igreja. Mas Deus falou o seguinte: se vocês se arrependerem, os castiçais serão mantidos. Do que eram os castiçais, gente? Do que eram feitos os castiçais? De ouro. Deus estava dizendo: se vocês se arrependerem, vocês vão continuar tendo os recursos, vocês vão continuar tendo as bênçãos,
vocês vão continuar prosperando. Agora, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o castiçal de vocês. O arrependimento preserva a bênção. E tem pessoas que acham que preservar a bênção, né, é só orar. Não, tem que orar, tem que se arrepender. O arrependimento é uma das maiores armas da igreja. Arrependimento é uma das maiores armas da igreja. Tanto é que João Batista, ele pregava o evangelho desta forma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O que vem antes do reino? O arrependimento. Amém, gente? Então, para a igreja não perder o castiçal de ouro, ela precisava praticar o arrependimento. Muito bem, versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem são os nicolaítas? Era um tipo de pessoas que semeavam o falso evangelho, a semente do mal. Sabe o joio que é semeado junto com o trigo e cresce junto? Os nicolaítas são esses. Esses também existem hoje. O que a gente tem que fazer? Odiar as obras deles. Entenda bem isso aqui, ó. Versículo 6, lê comigo. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas. É para odiar os nicolaítas? Não. É para odiar o quê? As obras deles. Então, os nicolaítas são aqueles falsos mestres que ensinam um falso evangelho e que arrebanham um monte de gente. Deus odeia as obras deles. Eles têm que ser, a obra dos nicolaítas precisam ser odiadas. Se você olhar as igrejas que a gente vê aí na rede social, parece tanto coisa, irmão, que você fala, isso não é igreja. É tudo menos igreja. Não tem diferença, tem uma que não tem diferença nenhuma de um centro de Umbanda. Nós não temos nada contra os pessoal da Umbanda, mas nós somos a igreja. Então nós temos que ter características de igreja. O pessoal da Umbanda que tem as características da Umbanda. O pessoal da igreja tem que ter características da igreja. Até porque o Espírito que governa a nossa vida não é o mesmo Espírito que governa lá na Umbanda. É o Espírito Santo que governa a igreja. Amém, gente? Amém. Então, as obras dos nicolaítas, elas precisam ser odiadas, né? Odiadas. Nicolaítas aqui, as obras dos nicolaítas que devem ser odiadas são exatamente as palavras, as obras daqueles que semeiam o falso evangelho no meio do povo de Deus. Olha o versículo de número 6, a parte B. As quais eu também odeio. Então Deus odeia também as obras daqueles que estão pregando o falso evangelho. Deus odeia também as obras deles. Significa dizer que Deus não está com eles. Não está com eles. Versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas precisam entender que o Espírito de Deus, ele tem voz e ele fala com as igrejas. Esta igreja, ele falou assim: vocês guardaram o meu nome, vocês tiveram paciência, vocês sofreste, vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Vocês só precisam voltar ao primeiro amor e arrepender. Ou seja, voltar a praticar aquilo que praticava e não pratica mais. Tem pessoas, irmãos, que estão nos ouvindo agora, que eles eram músicos do altar. Tem um dom de Deus para servir a Deus e as pessoas. Abandonaram. Abandonaram porque um dia levou uma bronca do pastor. Abandonaram porque eu conheço alguns pastores que têm bandas na igreja, que tem 5 bandas na igreja. Eu conheço pastores que têm 5 bandas na igreja. E tem gente que quer cantar todo domingo. Não dá para todo mundo cantar todo domingo. Quando o pastor faz a escala para vir na quarta, ele não quer vir na quarta. Aí ele deixa de servir a Deus porque ele queria só no domingo.
Aí ele para de servir. Aí tem tudo e ao mesmo tempo sofreu uma queda. O que Deus está dizendo? Volta ao primeiro amor. Se a sua escala é na quarta, vai na quarta. Adore. Use os teus dons para servir a Deus e as pessoas. Porque não serve para mais nada os nossos dons, a não ser para isso. Para servir a Deus e as pessoas. Então a Bíblia diz aqui que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do jardim. Então, ele sempre fala com a igreja: o que vencer vai andar comigo de branco. E essa igreja ele falou: o que vencer vai receber. Para cada igreja ele falou uma coisa em relação à vida eterna. Então essas palavras são proféticas. E ele diz aqui: o que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Você sabe que a árvore da vida, ela estava no meio do jardim. Quem lembra disso? E ele não podia, ninguém podia comer da árvore da vida. A árvore da vida estava lá. E quando Adão e Eva, eles cometeram aquele fato de desobedecer a Deus, o que aconteceu? Quando eles desobedecem a Deus, a Bíblia diz que eles são expulsos do jardim. E a Bíblia diz que fica um anjo ali, o anjo fica guardando o caminho da árvore da vida. E agora nós estamos vendo aqui que esta árvore da vida, ninguém comeu desse fruto ainda. Mas aquele que vencer, aquele que pratica arrependimento, aquele que não esquece das coisas que foram ministradas, aqueles que cuidam dos castiçais de ouro, com arrependimento. Pastor, o que eu faço para cuidar dos meus castiçais de ouro? Todas as vezes que nós falharmos, a gente tem que praticar o arrependimento. Porque senão a gente perde os castiçais. E a Bíblia está dizendo aqui que aquele que vencer vai ter o direito de comer da árvore da vida. Irmão, você sabe o que é comer da árvore da vida? É viver eternamente com Deus. É chegar na árvore da vida e falar assim: eu posso comer desse fruto, você vai ter vida eterna. Eu quero desse fruto. É para isso que nós estamos lutando como igreja. E Deus, ele pode nos recolher a qualquer momento. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de morrer. Não tenho medo de morrer. Alguém tem medo de morrer aqui? Não, é medo de perder a vida, né? A vida é eterna, né? Ninguém quer morrer. Mas quando a gente sabe quem nós somos em Deus, olha o que o apóstolo Paulo falou: morrer para mim é lucro. Por que ele chegou nesse nível de dizer, morrer para mim é lucro? Porque a partir do momento que a gente parte para a vida eterna, a gente vai morar com Deus, e logo a gente está participando desse fruto da árvore da vida. Então a igreja de Efésios recebeu tantas informações, e uma das informações que Deus estava dizendo: olha, arrepende-te para você não perder o castiçal de ouro, e se você vencer, você vai ter direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então esta palavra é uma palavra profética. Versículo 8. E ao anjo da igreja de Esmina escreve isso, diz o primeiro e o último. Olha que coisa linda. É o primeiro e é o último que está falando. Lá para a igreja, outra igreja, ele falou. Para esta igreja que a gente leu, ele falou: isso diz aquele que tem 7 estrelas no seu braço direito, que caminha no meio dos castiçais de ouro. Para outra igreja ele falou: eu sou aquele que é santo, verdadeiro e que tenho a chave. Para cada igreja ele dava uma revelação, você está entendendo? De quem ele era. Irmão, é para nós também.
Ele está mostrando para nós como igreja quem Ele é. Então Ele está dizendo para a igreja aqui, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, eu estou no começo da fila e estou no fim dela. Ou seja, eu sei tudo o que acontece lá no começo e sei tudo o que acontece lá no final. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele colocou o início no fim. Ou seja, aliás, colocou o fim no início. As coisas diante de Deus já estão prontas. Então, para esta igreja, ele está dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. E aí ele fala isso aqui, que foi morto e que reviveu. Ele está dizendo para a igreja de Esmirna, pessoal, quem está falando com vocês não é qualquer um não, é o que ressuscitou. Já era para você ter falado amém nisso. Amém? Já era para você ter falado amém. Quem está falando com vocês não é qualquer um, é o que foi morto e que vive. Ou seja, quem está falando com vocês é o ressurreto. Que palavra aquela igreja estava recebendo, que privilégio. E todo mundo olhando um para o outro e falou, Jesus que ressuscitou está ministrando a nossa igreja hoje. A mesma coisa aqui agora, irmão. O Jesus que ressuscitou está ministrando a igreja. Eu conheço as tuas obras, a sua tribulação e pobreza. Mas ele deixa bem claro, mas tu és rico. Ele estava dizendo para aquela igreja, o que ressuscitou, e estava dizendo para aquela igreja, vocês são ricos. Porque ele não estava dizendo de riqueza. As pessoas, ele estava dizendo para aquela igreja, riqueza não é aquilo que as pessoas pensam que é riqueza. Ele estava dizendo, riqueza é aquilo que vocês têm. Riqueza é aquilo que o dinheiro não pode comprar. E vocês têm. E Deus estava dizendo para aquela igreja, eu conheço a obra de vocês e a sua tribulação e pobreza. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Ele falou, eu conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são. Então Deus ele conhece, irmão, aqueles que têm aparência de derrota, mas são vitoriosos. E ele conhece aqueles que são sinagogas de Satanás. Quem são as sinagogas de Satanás? São aqueles que dizem ser e não são. Está cheio. Quem são os de verdade? Os que ouvem a palavra, crê nela e colocam em prática. Ele diz assim, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, ela estava recebendo uma revelação. E qual era a revelação? Pessoal, vocês vão passar por uma prova. E esta prova é uma prova que o diabo vai lançar alguns na prisão, para que vocês sejam tentados. Deus estava sendo bem claro para a igreja de Esmirna. Pessoal, a prova nada mais é de que uma tentação. Irmão, tem prova na nossa vida que é tentação. Para você blasfemar, para você desistir. Tentação para você deixar de ser fiel a Deus. Tentação para deixar de ser. Tentação para blasfemar contra Deus. Tentação para colocar culpa no sacerdote. Tem um monte de coisa que o diabo faz. Então a igreja de Esmirna, ela estava recebendo uma informação que eles iam passar por uma tentação. O diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. O que é a tentação? É a tentativa do diabo para te colocar debaixo de uma submissão dele. Tentação é isso. A tentação é uma tentação, já diz o nome, para que você, se ele vencer você, se você cair na tentação, você
passa a ser submisso àquele que te tentou. Ou seja, você está debaixo de uma tentação, quando você é vencido por ela, você passa a ser submisso àquele que te tentou. Por isso que Jesus foi tentado, mas ele não deixou a tentação vencê-lo, porque senão ele seria submisso ao diabo. Então aquela igreja estava recebendo a informação: vocês vão passar por uma tentação. Está bem claro aqui que era uma tentação, e ele diz assim: e tereis uma tribulação de 10 dias. Então diga assim: era tentação, era tribulação, mas tinha prazo para acabar. Então, irmão, é tentação, é tribulação, mas fique firme, que vai acabar. Se você resistir, você vai ter uma colheita. Olha o que ele fala: vai ser 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele falou: vocês vão passar por tentações, mas vocês precisam suportar ela. E qual é o segredo para suportar a tentação? Ele falou aqui: ser fiel. Por que ele falou ser fiel? Porque a fidelidade é uma arma contra a tentação. Então a igreja estava sendo ministrada: vocês vão passar uma luta, mas vocês precisam resistir, que eu vou dar para vocês uma coroa de vida. Vocês vão passar por uma luta, mas quem está falando com vocês é aquele que venceu a morte, que é o último, que é o primeiro e que é o último. Aí de novo, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Estava dizendo: os vencedores, os que vencem as tentações, os que entendem que a tentação ela é passageira, não vai sofrer o dano da segunda morte. Essa aqui, irmão, é a morte que ninguém se preocupa. Aqui na terra as pessoas se preocupam com a primeira morte. E não está errado. Compra jazigo, não é assim? Vai pagando por mês. Alguns fazem isso, outros não. Outros têm medo de fazer, né? Parece que está chamando a morte, né? Credo, não vou pagar isso não. Tem nada a ver. É uma forma de você se preparar. Mas as pessoas se preparam para a primeira morte, mas não para a segunda morte. E a Bíblia é clara: o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é danosa. A segunda morte é aonde o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A segunda morte. E para a gente vencer a segunda morte, a gente precisa crer nesse que disse para a igreja de Esmirna: eu sou aquele que é o primeiro e último, o que foi morto, mas ressuscitou. Então, cada igreja recebeu uma informação. Então, a primeira igreja que recebeu a informação, que era aquele que estava dizendo: eu caminho no meio dos castiçais de ouro, e esta igreja recebeu a informação que quem estava ministrando ela era aquele que tinha ressuscitado, e nós também. Curve a tua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por esta palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, obrigado por ter nos ensinado que o arrependimento é muito importante e que precisa de todas as formas ser praticado. Obrigado por se manifestar para nós como igreja com as suas características. Para a igreja de Efésios, o Senhor se manifestou com a característica dizendo que o Senhor tem 7 estrelas nas suas mãos e que o Senhor caminha, meu Deus, no meio dos castiçais de ouro. Para a igreja de Esmirna, o Senhor se manifestou dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que ressuscitou. Para a igreja
meu Deus, de Pérgamo, o Senhor se manifestou dizendo: isto diz aquele que tem espada de 2 gumes. O Senhor disse para aquela igreja: eu tenho a espada, ninguém pode te vencer, meu Deus. O Senhor disse para aquela igreja: quem está falando com vocês é quem tem a espada de 2 fios. Meu Pai, o Senhor estava dizendo para aquela igreja: eu conheço as tuas obras. O Senhor disse para a igreja, meu Deus, aqui para a igreja de Filadélfia, de Sardes: quem está dizendo para vocês é que tem aquele que tem 7 espíritos e 7 estrelas. Meu Deus, o Senhor tem se manifestado para a igreja das tuas características. O Senhor disse para a igreja de Filadélfia que o Senhor é aquele que é verdadeiro e que tem a chave. O Senhor se revela para a tua igreja de alguma forma. O Senhor disse para a igreja, meu Deus, de Laodiceia, o Senhor diz: eu sou a testemunha fiel, eu sou a testemunha verdadeira desde o princípio da criação. Para cada igreja o Senhor se manifestou mostrando quem o Senhor era e a necessidade daquela igreja. Continue, meu Deus, manifestando no nosso meio, mostrando para nós quem o Senhor é, quais são as suas características, e que o Senhor possa mostrar, meu Deus, as nossas virtudes e também as nossas necessidades, para que possamos, meu Deus, comer da árvore da vida, para que possamos não sofrer, para que não soframos o dano da segunda morte, para que possamos, meu Deus, manter os nossos castiçais. Como diz a tua palavra: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que nesta manhã seja uma manhã de arrependimento, que as pessoas que, meu Deus, perderam o primeiro amor, que elas possam voltar ao primeiro amor. As pessoas que não têm mais temor de vir na tua casa, meu Deus, todos os domingos, que elas possam ter o temor. Que as pessoas, meu Deus, que perderam o temor, meu Deus, de não se arrepender, que elas possam voltar a se arrepender. Que as pessoas que deixaram o teu altar, que elas se arrependam e voltem para o teu altar. Que as pessoas que deixaram de orar, que elas voltem a orar. Que elas voltem a interceder, que elas voltem a dizimar, a ofertar, que elas voltem, meu Deus, a ser a mãe intercessora, o pai intercessor, o filho intercessor, porque aquele que ressuscitou ministrou a igreja hoje. Obrigado, Jesus ressuscitado, obrigado por ministrar a nossa vida, obrigado, meu Deus, por se manifestar com a característica de Jesus ressuscitado, obrigado por nos alertar que é somente uma tentação e que vai durar muito pouco, e nós precisamos ser fiéis. Meu Deus, nos dê, manifeste sobre nós o espírito de fidelidade através do teu Espírito Santo, para que possamos vencer as tentações. Em o nome de Jesus, não seremos submissos ao diabo, porque já somos fiéis à palavra de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado agora e para sempre. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, essa é a palavra que Deus falou no nosso coração. E percebeu que em todas as igrejas ele se manifestou com uma característica dele. Todas as igrejas ele manifestou a virtude daquela igreja. E todas as igrejas ele apontou o que a igreja precisava fazer para melhorar. Esse é o nosso Deus. Ele ama a gente de tal forma que ele sabe o que nós precisamos fazer para melhorar. E hoje nós estamos aqui na casa de Deus. Então, quarta-feira, vigília entre nós, venha todo mundo. Domingo que vem, nosso culto, pessoal, o nosso culto de Natal, uma confraternização, em nome de Jesus, traga um bolo. Pessoal que está em casa também, que vai vir, traga um bolo, um suco, um refrigerante, vai ser uma grande bênção. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe você, sua família. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, o nosso dízimo está provisório nesse Pix, até a gente resolver a nossa questão aqui com o nosso CNPJ, que deu um probleminha. Então você envia seu dízimo, a sua oferta, nesse Pix aí, que provisoriamente está sendo o Pix aqui da obra no reino da nossa igreja. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. Até o próximo culto, no nome de Jesus.